Fala pessoal, tudo bem? Com muita alegria, com muito prazer e honra que eu estou aqui recebendo mais um convidado do nosso podcast, né? Ponte Podcast. Um episódio, né, que eu tenho muita alegria de gravar. A gente já passou por algumas guerras aqui para gravar esse episódio. Confesso para vocês, não é fácil. Todo projeto que você vai tirar do papel é uma guerra, mas a vitória não vem para os melhores, vem para aqueles que não desistem, né? Então nós não desistimos, nós vamos continuar e vamos entregar o melhor para cada um de vocês. Então se prepare, porque hoje eu tenho um convidado especial. Ele é cirurgião dentista, ele é escritor, ele é pai, é marido, cristão. Cara, é um cara que tem... cara fora da curva. E nós vamos falar um pouco do livro dele e trazer aqui um conteúdo para falar sobre família, sobre criação de filhos. Então, você que é pai, você que é mãe, você que é filho, assista até o final, porque eu tenho certeza que a sua casa vai ser muito edificada com cada palavra aqui, com esse conteúdo. Então, se liga aí, receba agora Lucas, meu xará. Fala pessoal, tudo beleza? Prazer aí, para quem não me conhece, eu sou o Lucas Capelletti, né? Eu tive a honra de ano passado convidar, né, o Lucas Ponte para um podcast, um projeto também que eu tenho sobre desenvolvimento pessoal, que se chama, o canal se chama Acima da Média, Melhor que Ontem, Pior que Amanhã. É uma filosofia que eu acredito muito, da gente sempre tentar nos tornarmos a nossa melhor versão, ser um pai melhor, um marido melhor, um filho melhor, um amigo melhor. Então, eu falei lá de vários temas sobre a questão de autodesenvolvimento, né? E convidei o Lucas porque é uma referência para mim, né? Eu queria me aproximar dele porque eu falo, a gente tem que estar junto das pessoas que nos inspiram, porque assim a gente faz o processo de modelagem e aprende mais. E fazemos 2 episódios fantásticos, um sobre criação de filhos e outro também sobre o contexto quanto ao casamento. Porque eu acho que eu não acredito que exista realmente alta performance se a gente não tiver isso. É aquela máxima, né? Não existe sucesso profissional que compense o fracasso familiar. É isso mesmo. E é legal porque quando você está perto de pessoas que te afiam, te fazem crescer, né? Eu lembro que a gente estava conversando nos bastidores e você estava escrevendo seu livro, finalizando o seu livro ali para lançar o seu livro, né? E eu estava com muito conteúdo escrito e você começou a me incentivar, né? Lucas, escreve, Lucas, lança, Lucas, coloca para fora. E foi muito bom porque, né, em primeira mão aí você vai ficar sabendo que eu estou lançando um e-book, não é um livro ainda, né? Mas vai chegar lá no livro, mas já estou lançando meu primeiro e-book sobre criação de filhos, onde eu conto histórias e trago exemplos, né, da minha vida, da infância, do que eu aprendi com meu pai, do que foi muito bom, do que não foi bom, do que eu estou colocando em prática hoje, o que eu estou melhorando. Então, queria te agradecer em primeira mão aqui, publicamente, porque você foi um cara que me esticou. Porque eu falei assim, se o Lucas escreveu, não menosprezando, né? Mas se ele escreveu uma pessoa tão próxima, tão normal, né? Porque às vezes a gente olha o escritor lá, sei lá, esqueci o nome de um escritor aqui famoso, mas você olha ali pro Thiago Brunet. Pô, o cara tá lá grande, o cara é gigante. Ah, por isso que ele escreve, né? Aí o Lucas aqui do meu lado escreveu. Eu falei, não, eu vou tirar esse projeto do papel, vou escrever, vou fazer. Então, queria te agradecer publicamente aqui, porque você me esticou. Então, a melhor coisa é você ter pessoas perto de você que vai te esticar, que fala sobre isso, né? Você ser melhor, né? Você ser melhor. Fala um pouco do seu livro. Como é que foi esse desafio de escrever um livro, esse desafio de colocar para fora o que estava dentro do seu coração? Perfeito. Eu vou mostrar aqui pro pessoal a capa, não sei se está dando para ver aí, ó. Então, o livro se chama Bonzinho para Quem? Como ativar sua identidade para ser completo e bom para você. Se me permite aqui, eu já vou ler a primeira página aqui depois, que o pessoal já vai entender um pouquinho do processo. Tá aqui, ó. Veja que realmente tá de cabeça para baixo. Que às vezes a pessoa pega e fala assim, não, peraí, que tá errado, ainda mais quem tem toque, né? Peraí, tá errado, aqui a impressão foi feita errada. Não, esse aqui foi intencional. Aqui no começo, ó, não, o livro não foi montado errado. Realmente, a capa está invertida. Isso é para você já começar a tratar o seu bloqueio de autoimagem e parar de preocupar com o que os outros acham. Irão achar que você está fingindo que está lendo, irão achar que você ficou louco. Independentemente do que vão, você agora vai cuidar da sua vida e impedir que os outros cuidem dela por você. Né? Então, assim, o livro ele veio realmente de uma batalha que eu tive grande para enfrentar ao longo dos anos. E ela ainda continua acontecendo, né? Eu não sou perfeito, mas eu já tenho uma jornada nisso. E eu falei, eu não achei uma solução em apenas um local para essa dor que eu tinha, que é a síndrome aqui do bonzinho. Que é o que eu falo do livro, aquela pessoa que é muito subserviente, né? A gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Então, eu tive que fazer vários cursos de desenvolvimento, inteligência emocional, vários anos de terapia. Eu tenho uma rotina de leitura intensa. E aí, eu não achei nenhum local que estava pronto. Eu falei, ponto, o que eu posso fazer aqui?
Eu posso pegar a minha experiência, compilar essas informações para que eu possa encurtar a curva de aprendizado dos outros. Então, foi ser do meu coração, aquela questão de realmente de agregar, de fazer diferença na vida do outro. E eu aprendo tanto com o livro, eu acho que é um conhecimento, a maneira de a gente obter conhecimento mais barata é um livro. Que pensa, quanto que custa aí um livro? 30, 50, 70, 100 reais no máximo. Se você pegar uma dica lá, já valeu totalmente a pena. Muito mais barato que vários cursos que a gente faz. Verdade. Né? Então, eu falei assim, eu aprendi tanto com o livro, eu falei, cara, eu vou fazer também, porque eu sei que isso aqui eu vou poder semear informações relevantes para várias pessoas. É isso, a gente estava até conversando, né? A gente, geralmente, quando as pessoas topam, a gente malha antes. Então, a gente treinou antes. A gente fez um treino aqui puxado antes e eu estava falando de alguns cursos que eu estava fazendo, né? Alguns cursos que eu ganhei e alguns cursos que eu estava fazendo, algumas mentorias, alguns acompanhamentos. E isso é fato, né? Você vai pagar um curso aí, um cara famoso, um cara bom, você vai pagar 10 mil reais, 20 mil reais. Tem cursos até bem mais caros, né? O curso na internet aí gira em torno de 500 reais, R$1.000, né? 2 mil reais E você pega um livro desse que custa R$70 e você já pegou todo... Além de você pegar toda a curva, você pegar todo o aprendizado, você ainda pega a impressão da pessoa ali, né? A experiência da pessoa. Eu acho que experiência, cara, ninguém compra. Ninguém consegue comprar experiência, a não ser através de um livro, a não ser através de um aprendizado verdadeiro. Então, a gente vai começar, né, a abrir um pouco esse livro, porque eu tenho certeza que tem muita coisa boa aí e nós queremos aprender juntos. E assim, Lucas, você é pai, né? Você tem um filho, né? Você é marido, você é cirurgião dentista, você tem várias habilidades, né? Você dá aula, né? Você ministra aula, você veio de Goiânia para cá direto, para a gente treinar, né? Você que não sabe, Brasília, Goiânia é o quê? 200 quilômetros? Uns 250 quilômetros. 250 quilômetros. Então, ele acordou 5 horas da manhã para chegar aqui 8h30, né? Chegou no horário, a gente treinou, acabou o treino, né? Estamos iniciando o nosso episódio. E como é que você consegue fazer isso? Tudo, hoje, gerenciar tudo isso. E ainda ser escritor, e ainda gravar conteúdo. Eu acho que isso aí entra na questão do desenvolvimento pessoal, que é questão realmente de gestão de tempo, né? Então, a gente tem que... Eu fiz alguns cursos nessa questão da área. Então, realmente, lá eu elenco tarefas e eu tenho muito respeito tanto aos recursos que eu tenho quanto às outras pessoas. Um recurso que a gente não tem... Todo mundo tem de maneira igual é o tempo, que são as 24 horas. Então, a gente tem que realmente fazer escolhas, né? E administrar e gerenciar. Então, é muita questão assim, de preparação mesmo. E uma dica simples aí mesmo é realmente você preparar a semana. Né? Você fazer anotações daquilo que você quer e ter claro o que você quer para o seu futuro. Aí você vai tomar decisões melhores. Se você não sabe o que você quer, e aqui no livro eu falo um pouquinho disso aqui também, né? Que é a questão de você fazer uma abordagem essencialista. Você saber aquilo que é importante. Porque você tem que desescolher algumas coisas e escolher outras. Né? Então, que problema que você quer? Qual o resultado que você quer? Perfeito. É você saber onde você está, você saber aonde você vai chegar. Ontem eu estava falando sobre isso numa reunião. Você saber onde você está, você saber aonde você quer chegar e você também precisa saber o que você precisa fazer. Porque muitas vezes nós sabemos aonde nós estamos. Nós sabemos aonde nós vamos chegar. Nós queremos, né, ter uma ideia de onde a gente quer chegar. Mas, cara, saber o que tem que fazer é uma linha e é uma ponte que é difícil, né? E entra nesse bonzinho, né? Muitas vezes nós somos bonzinhos para as pessoas, para os de fora, para todo mundo e esquece de colocar as nossas prioridades, de colocar colocar o nosso propósito também. Quer ver uma situação que acontece muito, que algumas pessoas vão se identificar? Você vive uma vida que, de repente, você está fazendo a coisa para os outros. Você está vivendo o sonho dos outros e não vivendo o seu próprio sonho. Essa é justamente a situação. Você está vivendo para os outros, mas sem ter um propósito próprio. Esse é um problema do bonzinho. Né? Se dedicar em demasia, em excessividade para os outros e não cuidar de si mesmo, dos seus projetos e outros problemas aí que tem, né? Eu acredito muito assim, Lucas, que a gente precisa ter bem certo qual é o nosso propósito. Porque quando você tem bem certo qual é o seu propósito, você começa a linkar e a fortalecer pessoas que têm o mesmo propósito que o seu. Por exemplo, você está aqui, chegou aqui 8h30 da manhã, né, porque nós temos o mesmo propósito. Então, nós malhamos juntos, conversamos, tivemos um momento ali de network, de troca, de conhecimento e tal. E agora nós estamos gravando junto um conteúdo, porque nós temos o mesmo propósito, que é o quê? Que é desenvolver pessoas, que é fazer com que homens, com que famílias, com que pais sejam mais fortes, né? E dentro da criação de filhos, a gente vê muito isso, né? Um pai que ele é muito bom para o trabalho, mas ele não é tão bom
dentro de casa, ele não consegue ser tão bom dentro de casa. Ou ele é muito bom para os filhos e não é tão bom para a esposa, ou ao contrário. Então, assim, como que a gente pode trazer esse equilíbrio dentro de casa? Como que os pais que estão aqui te ouvindo, né, sente essa dor? Cara, eu tenho uma dor porque eu não estou conseguindo suprir a minha família e como é que eu posso fazer isso? Como que eu posso melhorar com isso? Eu acho que primeiro a gente contextualizar o que é a questão do bonzinho, né? Por que eu trouxe isso do bonzinho? Perfeito. Que, todo mundo quer ser bom. É o que você falou, de desenvolver, pessoal. Mas por que a gente chama algumas pessoas de bonzinho? Primeiro, ninguém se intitula bonzinho. Eu não ia chegar aqui para você e falar assim, Lucas, eu sou bonzinho. Não. Vou falar, eu sou bom. Mas então por que a gente coloca essa utilização do bonzinho, que é um diminutismo, é um eufemismo? Quando a gente quer mascarar alguma coisa. Então, geralmente é uma opinião de um terceiro. Que as pessoas podem fazer pra gente, o Lucas é bonzinho. Certo? É um mascaramento, aquela pessoa que é subserviente em demasia, aquela pessoa que cede, aquela pessoa que não se posiciona, que não coloca limite, que você pode pedir qualquer coisa e ela vai acabar fazendo, mesmo que seja mal para ela, entendeu? E aí vão ter pessoas que vão se aproveitar dessas situações, né? Então, eu conto aqui no livro, a primeira situação que eu parei para prestar atenção na questão do uso do diminutivo, que me chamou muita atenção, foi uma professora na faculdade, eu gostava de apresentar muitos trabalhos. E ela era uma professora, assim, bem tranquila, né? Eu não esperava a resposta que ela me deu. Foi um pouquinho mais ríspida na época para mim, né? Hoje acho que foi muito acertado. Eu cheguei, professora, você tem um trabalhinho para eu apresentar no congresso? Ela falou assim, o dia que você quiser um trabalho, você me procura. Verdade. Olha só como é que eu estava diminuindo a importância daquilo. É aquilo assim, a pessoa é bonitinho. O que é o bonitinho? É o feio arrumadinho. Então, se alguém falar assim, não, fulano é bonzinho, cara, eu acho que isso é um desmérito. Não tem nada de bom nisso, né? Então, o primeiro ponto é esse. Por que a pessoa coloca isso? Porque está querendo mascarar uma situação. Que geralmente, assim, é o bonzinho? Bonzinho para quem? Geralmente, o bonzinho é muito bom para os outros e pouco bom para ele mesmo. Né? Então, aquele princípio da máscara de oxigênio. Cuide primeiro de você para depois cuidar dos outros. Né? Ame o próximo como a ti mesmo. O que quer dizer? Eu só posso amar o próximo bem, só posso servir bem o outro quando eu me autoconheço, quando eu me autorrespeito, quando eu tenho amor próprio. Que um dos principais bloqueios do bonzinho, e aí a gente vai falar daqui a pouco da questão da criação, que como que surge isso, é justamente o bloqueio de autoimagem. É a pessoa que não se valoriza, a pessoa que tem baixa autoestima, né? E isso começa justamente na parte da criação. Por isso a importância da criação do pai, principalmente a figura masculina, nesse desenvolvimento, seja tanto do filho ou da filha, porque é o pai que passa muita parte dessa questão da autoconfiança. Né? Verdade. Porque o pai ele consegue trazer esse senso de segurança, né? Você só adquire autoconfiança quando você primeiro tem segurança para fazer. Então, você tem a segurança para fazer com alguém do seu lado, depois você tem a segurança para fazer sozinho e depois você tem a confiança para ir fazendo, né? E para você ter segurança, você precisa fazer a primeira vez. Você precisa dar o primeiro pulo, né? Eu lembro que eu viajei com os meus filhos e a gente foi para Fortaleza, chegou lá em Fortaleza, no hotel que a gente estava lá, tinha um trampolim. E aí, eu tenho medo de altura, né? E aí eu cheguei pro meu filho brincando, pro Davi Lucas, falei assim, filho, vamos pular? Aí ele falou assim, vamos. Aí na hora eu gelei. Eu falei, mas vamos pular mesmo? Ele falou, vamos. Mas ele não estava falando para mim porque ele tinha coragem apenas. Ele estava falando para mim porque ele pensou assim, se meu pai me chamou, é porque eu posso fazer. E se ele falou assim, vamos, com ele eu vou. Não é verdade? E aí eu tive que vencer esse medo, porque eu falei assim, eu não posso gerar esse bloqueio no meu filho. Porque se eu chegar para ele e falar assim, não, eu não consigo, o papai tem medo, então não vai dar certo, eu vou gerar um bloqueio nele. Perfeito. E aí eu subi no trampolim e pulamos lá, eram uns 3, 4 metros de altura e a gente pulou. Cara, coração a mil, né? Aquela coisa, a gente pulou junto, pulou a segunda, a terceira vez. Se eu for lá hoje, não vou mentir para você, eu ainda fico com receio, mas eu faço questão de pular para que meus filhos não tenham medo. E hoje para você não instalar esse bloqueio nele. Para não instalar esse bloqueio nele, entendeu? E hoje ele já faz sozinho, né? As outras vezes que a gente foi, ele tinha 5 anos, hoje já está com 8. Né? As outras vezes que a gente foi para esse mesmo hotel, para esse mesmo lugar, ele pulou sozinho. A Bia hoje, de 3 anos, ela já pulou sozinha, porque ela já viu os irmãos pulando, então ela sentiu aquela segurança, né? E ela sabia que eu estava embaixo ali para pegar e tal. Então, assim, nós precisamos, como pais, entender isso, que os maiores bloqueios que os nossos filhos têm, eles não nasceram com isso. Ah, fulano nasceu assim. Não. Ele foi gerado, ele aprendeu assim. E ele aprendeu com quem? Entendeu? No livro mesmo eu falo como tudo começa, como que a pessoa tem esse bloqueio
do bonzinho, né? E aí quem faz terapia, uma coisa que eu sugiro, porque sempre ajuda na questão do desenvolvimento próprio, eu fiz vários anos e eu li aí mais de 20 livros técnicos mesmo de psicologia analítica, que era a linha lá que eu seguia, o terapeuta que me tratava. E aí eu percebi lá, assim, cara, grande parte dos bloqueios que a gente tem vem do pai e da mãe. Por que vem do pai e da mãe? Porque a personalidade lá, né, a psicologia fala que é desenvolvida até os 7 anos. E o que acontece? Até os 7 anos, quem que mais convive? O pai e a mãe, ou as figuras, masculina ou feminina, que assumiram essas posições, no caso da ausência dos pais. E aí, o que acontece? A criança é uma página em branco, é o que você falou, não nasceu com nada, ela veio uma página em branco. E ela, na imaturidade psicológica dela, ela vai aceitar o que os pais dizerem sobre ela e sobre o ambiente como verdade. Então, se ele, principalmente aquela questão do exemplo, né? Então, se ele não vê o pai fazendo, ou se o pai falar alguma coisa, ele já instala aquele bloqueio. E aí são anos para você realmente destravar isso depois. Então, essa é a função nossa como pai, de não deixar ser instalado. Como você mesmo falou, você teve que enfrentar um desafio que você tinha para não deixar instalado no filho. E do bonzinho, como que surge? Porque muitas vezes os pais eles fazem o melhor que eles podem. Ponto, né? Que é uma coisa que eu falo muito com a minha esposa, eu falo assim, a gente tem que estudar sobre criação de filho? Com certeza, eu acho que tem que estudar mesmo. Mas, principalmente, nós precisamos melhorar como ser humano. E quando eu me trabalho, quando eu me desbloqueio, eu já interrompo ali. Então, assim, os bloqueios que vieram do meu avô para o meu pai, que passaram para mim, grande parte deles eu já interrompi de não passar para o Davi. Ele vai ter outros, ele vai ter as suas guerras, mas eu sei que parte delas eu já inibi. Por quê? Porque eu me desbloqueei. Eu já trabalhei com aqueles complexos. Tem uma frase que fala muito comigo que diz assim, a guerra que você não luta, os seus filhos vão ter que lutar. E essas guerras não é guerra física, necessariamente falando. São guerras psicológicas que você imprimiu no seu filho. Medos que você não enfrentou, medos que você não foi para cima, bloqueios que você tinha. Só tem uma vida boa quem é funcionário público. Ou então só tem uma vida boa quem é empresário. Só médico que ganha dinheiro. Só engenheiro que ganha dinheiro. Tinha muito isso, né? Eu lembro quando eu era pequeno, menor, meu pai, eu escutava isso muito dos meus pais. Não, só ganha dinheiro quem estuda. Só tem como ganhar dinheiro, ter uma vida boa, uma vida de descanso, disso, daquilo, quem estuda. Sabe? E aí você começa a gerar esses conceitos. E você começa a gerar uma limitação que uma guerra que você não venceu. Então, eu penso muito assim, Lucas, eu não tenho que dar, tipo assim, eu dei o melhor para os meus filhos. Mas não é o seu melhor, cara. Você tem que pensar assim, qual o melhor que meu filho precisa? Eu penso muito nisso, sabe? Qual o pai que meu filho precisa ter? Isso, não é o pai que eu sou, mas qual o pai que o meu filho precisa ter? É um pai que perdoa mais, é um pai que faz mais carinho, é um pai que dê mais palavras de afirmação. Aí a gente vai conhecer as características deles, né? Linguagem de amor deles. Um pai que dê mais palavras de afirmação, um pai que precisa ser mais presente, né? Qualidade de tempo. Tem crianças que precisam de mais de qualidade de tempo. Então, assim, qual o pai que meu filho precisa ter? Sabe? É um pai que vai sentar com ele, estudar com ele. Tem criança que não precisa muito disso, que senta ali, já faz sua tarefa, que gosta, às vezes até de estudar sozinha, mas tem criança que gosta de ter o pai do lado, de ter a figura paterna do lado ali, estudando, ensinando. E não é porque ele é burro, não é porque ele não sabe, é porque ele tem essa figura, essa linguagem de amor. E nós precisamos entender isso, sabe? Qual o pai que eu preciso ser para o meu filho? E hoje eu tenho 4 filhos. E eu preciso entender que cada um tem apesar de eu ser único, de eu ser uma pessoa, cada um deles tem uma linguagem de amor, cada um deles tem uma maneira. E eu não é que eu vou ser uma pessoa para cada um, mas cada um, eu preciso agir diferente. Eu preciso me adaptar a cada um deles. E a guerra que eu não estiver disposto a lutar, cara, meus filhos vão lutar. E vai ser muito ruim, porque assim como a guerra que você não luta, você já sai perdedor, não é verdade? Você não lutou uma guerra, você saiu perdedor. Você se entregou, não tem jeito, entendeu? Não tem 0-0. Ou você ganha ou você perde. Na minha visão é essa, entendeu? E o seu filho, ele tende a sair perdedor. A não ser que ele vá para uma terapia. Mas quantas pessoas hoje têm a mente para ir para uma terapia? Quantos jovens hoje, quantos adultos hoje, né? E eu, durante muitos anos, falava assim, não vou para terapia não sou doido. Eu não sou maluco, eu não preciso disso, sabe? E quando eu entendi, abri minha mente para fazer, eu e minha esposa, e a gente fez, cara, a gente destravou, a gente avançou em tantas áreas da nossa vida, inclusive estar aqui fazendo esse conteúdo, gerar tudo isso, um espaço, um momento, parar minha vida, assim, vamos dizer, para isso, é fruto de uma terapia, porque eu precisei me destravar.
Porque eu sempre tive muita vergonha, eu sempre tive muito bloqueio do que as pessoas vão achar. E eu vou falar errado, eu vou falar isso, eu vou falar assim. E o que as pessoas vão achar, sabe? E se ninguém curtir, e se ninguém gostar? Cara, hoje eu não tenho isso. Eu falo assim, o meu propósito é esse. Então, quando você entende o seu propósito, quando você entende o porquê você está fazendo e o que você está fazendo, você vai embora. E a terapia me destravou para isso, muito. Perfeito. E a questão da função do pai, por exemplo, eu não quis passar esse bloqueio que eu tive que trabalhar muito nesse contexto bonzinho pro Davi. Então, eu tenho já coisas práticas que eu já vou fazendo com ele. E como que é criado lá? Muitas vezes aquela questão que é no piloto automático, os pais vão fazendo sem ver. Quer ver uma coisa clássica? Aquela questão da chantagem emocional com o filho. Não, se você não fizer tal coisa, mamãe ou papai não vai te amar. Eu não vou gostar. Primeiro, o amor ele é incondicional, independente da situação. Certo? Quando você coloca isso, o que a criança ela vai fazendo? Ela vai criando papéis, porque ela não quer desagradar o pai. Então ela fala assim, opa, eu preciso ceder, eu preciso ser bonzinho, eu preciso agradar o outro, senão eu não sou merecedor do amor do outro. Veja, esse é um dos exemplos de como começa lá na infância a ter esses bloqueios. Então, por isso que como pais a gente precisa estar sempre olhando isso aí para a gente não instaurar isso. Porque lá dentro dos 7 anos é muito mais fácil tratar ali do que depois. Que a gente que teve as nossas lutas para... E a gente viu quanto tempo que a gente levou para poder realmente desconstruir isso. Né? Quantas vezes a gente bateu literalmente a cabeça na parede porque, né, veio uma trava, veio algo. E é engraçado que a minha filha, Beatriz, ela vai fazer 4 anos agora, né? Mês que vem. E ela fala assim, ela tá com a mania de falar assim, então eu não te amo. Ela fica chateada e fala assim, eu não te amo, pai. Fala assim, filha, eu te amo do mesmo jeito. Eu te amo do mesmo jeito. Não, mas então eu não te amo. Tá bom, filha, não tem problema. Porque é o que você falou, né? O amor é incondicional. Você não ama porque... você não ama o seu filho porque ele te ama. Você ama ele porque é incondicional. Você gerou ele, você tem esse chamado, você tem esse propósito, é algo que está dentro de você. Né? Então, e aí eu vou desbloqueando ela em relação a isso. Aí ela já está parando de falar esse negócio e não me ama. Por quê? Mesmo ela chateada, porque não vai mudar. Não vai mudar. E o bonzinho, muitas vezes, ele quer agradar além do limite. Né? E aí, uma coisa que você falou, né? Muitas vezes, o que ele faz? Ele começa a se sabotar. Ele começa a se isolar, ele começa a deixar o eu dele de lado, né? Deixar as vontades dele, as prioridades dele de lado, para poder ter o seu ego ali massageado. Então, para se sentir bem, para se sentir aceito. Como é que é isso? Para se sentir amado, né? E acontece muito que essa questão está relacionada à criação do pai. Porque lá na psicologia, o que é a função do pai? É cuidar da mãe e tirar o filho da mãe e levar para o mundo. Porque a mãe tem aquele instinto protetor. Certo? Quando ele cuida da mãe, a mãe não tem essa questão de proteger excessivamente o filho. E o que é levar para o mundo? É mostrar para ele as batalhas que ele vai ter que ter. Realmente os desafios da vida, se posicionar. Então, olha só, quando a figura masculina não assume essa função, não ensina o filho o valor próprio dele, não ensina a dizer não ensina a pôr limites, ele vai ter dificuldade nessas situações. Então, ele vai acabar cedendo demais. Então, alguém vai fazer um convite, uma coisa, e é ruim para a pessoa. Ela, tô sem graça de negar. E aí vai topar e vai ter um problema porque devia ter se comunicado melhor, colocado limite. Ou mesmo, a pessoa vai tirar vantagem. Sim. A pessoa vai tirar vantagem, vai abusar do outro mesmo. Isso mesmo. Entendeu? Psicologicamente, no trabalho, no que foi, a pessoa não vai colocar um ponto chega. Por quê? Porque esse é um papel da masculinidade, de realmente chegar lá e colocar um limite. Então, isso a figura do pai precisa estar ensinando. Além daquelas questões da chantagem que eu falei e de outras situações como essa que eu falo no livro, também essa questão da presença da figura masculina exercendo esse papel para criar essas habilidades. Aqui em casa a gente tem uma dinâmica. A gente começa com os irmãos, porque você começa dentro para fora, né? A gente precisa entender isso, pais. Entenda que na sua casa, a criação do seu filho, você começa de dentro para fora. Se seu filho é mal educado fora, é porque ele não está sendo educado dentro. Se seu filho xinga lá fora, é porque ele está aprendendo dentro. Se seu filho desrespeita lá fora, é porque com certeza ele desrespeita você e você não... E você, como pai, se omite. Né? Então, a criação de filho é sempre de dentro para fora. Por isso que a escola educa. A escola, ela traz a educação ali, como é que fala? Traz o ensino. Mas a educação mesmo, o cuidado vem de dentro. Né? E aí, aqui em casa é assim, cada um tem seus brinquedos. Então, o Davi tem o brinquedo dele, a Mariana tem os brinquedos dela, a Bia tem os brinquedos dela. Se um quer pegar o brinquedo do outro, ele tem que pedir autorização para o outro.
Eles têm que negociar. Eles têm que pedir. Posso pegar seu brinquedo? Que esse é o quê? É a delimitação do limite. Ó, esse brinquedo aqui está dentro do seu limite. O outro só pode pegar se você autorizar. Isso aí. Então, assim... mas a Bia só tem 3 anos. Cara, ela tem que aprender com 3 anos que o brinquedo não é dela, que o brinquedo é do Davi. E se o Davi quiser emprestar, ele vai emprestar. E se ele não quiser emprestar, tudo bem pra ele. Ela pode chorar, pode reclamar, pode bater o pé. Cara, tudo bem pra ele. Na maioria dos casos, ela sempre ganha, porque é caçula, né? Então, a caçula, cara... tem esse... ela sempre consegue o que ela quer. Mas assim, a gente deixa bem claro, filho, você empresta se você quiser. O brinquedo é seu. Se você não emprestar, a gente ensina. Quando a sua irmã tiver algum brinquedo e você quiser brincar, ela pode também não querer te emprestar. Vale pros dois lados. Vale aprender pros dois lados. Pôr limite e respeitar o limite Isso. do outro também, né? Mas, pensa, se você está usando o brinquedo, você vai usar o brinquedo? Pai, mas ela vai quebrar. Tá, então se ela vai quebrar, né, e aí é um negócio mais assim, então não deixa à vista, guarda ele, deixa ele mais guardado. Previne, entendeu? Então a gente vai ensinando isso de dentro para fora, porque se eu ensino isso dentro de casa, quando chegar lá fora na escola e um coleguinha quiser usar algo dele e não quiser emprestar, pelo motivo que for, ele vai falar não e vai ficar tudo bem com ele. E ele não vai se sentir mal, ele não vai chegar para casa, não vai chegar em casa mal. Ou ele vai, ou então ele não vai emprestar ali para ser o bonzinho, mas por dentro tá mal, não é verdade? Porque tem os dois pontos, né? Você faz porque você quer ser o bonzinho, não quer falar não, e aí você fica se sentindo mal porque você fez, ou você perde alguma coisa porque você está fazendo aquilo, ou você não faz e mesmo assim você fica se sentindo mal, não é verdade? Eu sou ruim, eu sou, sei lá, né? Egoísta. Que é aquela questão do egoísmo, né? Não é egoísmo, é a questão que se chama amor próprio. É você cuidar primeiro de você, né? E aí nessa questão que a gente está falando, de colocação de limites, que a gente está falando na questão das crianças, né? Mas o que acontece? Geralmente quem se identifica com esse perfil do bonzinho, sempre teve alguma história que pessoas tiraram vantagem. E mais de uma vez. Aí é importante falar uma coisa assim, quando você não muda, você pode mudar de lugar, você sempre vai achar alguém para assumir aquele papel. Então tinha coisa que eu não tinha resolvido. Internamente, eu mudei de cidade, eu achei uma outra pessoa para fazer a mesma coisa. Mudei de cidade de novo. Outra pessoa. Sabe quanto que interrompeu? Quando eu realmente decidi mudar. E aí o que acontece? O bonzinho, ele tem um capítulo aqui que fala só sobre a face obscura do bonzinho. Que a motivação dele não é das melhores. Ele não é bonzinho mesmo, não. Por quê? Ele está fazendo para se sentir amado, não para efetivamente ajudar o outro. Ele bota esse velamento, certo? E muitas vezes assume uma posição de vítima. Fulano tirou vantagem de mim. Mas o fulano, ele não tira vantagem de todo mundo. Por quê? Porque ele percebe as situações onde ele pode fazer isso. O que é esse perceber? É uma coisa subjetiva, mas é a imposição de limites. É aquilo, a pessoa adentrou seu limite, ela nunca chega de uma vez, ela bota um pezinho. Sim. Você não posicionou, ela vai botar 2. Quando você vê, você fala assim, cara, como que isso aconteceu? Você permitiu isso acontecer. Então, a gente tem que entender essa questão da delimitação dos limites e realmente mudar. E aí, quando eu fui escrever o livro, primeiro eu fui ver, não tinha nenhum livro assim no mercado. Eu fiz uma pesquisa de mercado. Falei assim, quais os livros que tangenciam o tema que eu vou abordar? Eu comprei todos esses livros e um deles fala só sobre imposição de limites. É um livro fantástico, que é um livro cristão. Eu nem sabia quando eu li ele fui utilizar. Que aí eu peguei uma coisa que você falou na criança, que eu botei para ensinar o Davi. Davi tem 2 anos e desde 1 ano eu já ensino isso aí para ele. Que é a questão da importância do dizer não, ele respeitar e ele dizer não. Então, às vezes, por exemplo, ele na linguagem de amor, ele não é muito de contato físico. Se eu for lá e abraçar ele, beijar ele demais, ele já não quer. Sabe? Já fica... Então, o que eu começava a falar assim, filho, quando você não quiser, você fala não ou para. Porque a primeira coisa que você vai começar a aprender a falar não. Sim. Então, primeiro, quando ele fala não, para, eu não fico insistindo. Porque eu estou mostrando para ele o que eu estou ensinando nesse momento. Que tem que ter valor, o não e o para. Porque daí, quando ele estiver fora de casa, ele vai falar, a pessoa precisa parar quando eu falo. Ele não vai ficar lá, a pessoa fazendo qualquer coisa e ele não disser. E outra coisa é também ele tem que respeitar o não dos outros. Né? Então, essa é uma dinâmica importante aí para a criança também ir aprendendo a questão de colocar os limites. Né? Tanto que eu ensino para ele a questão de, assim, às vezes um coleguinha fala assim, meu filho, você tá brincando lá? O coleguinha, normal, né? Vai lá, dá um tapa na tua cara brincando. Eu falei, filho, se o coleguinha deu sem querer o tapa, beleza, vai pedir desculpa, você vai perdoar. Se você viu o que vai acontecer, por mais ele sendo pequeno, e hoje ele com 2 anos, ele já sabe fazer isso. Tu bota a mãozinha, você protege. Se você viu que veio de novo, você vai falar para.
Se não resolveu para, você pode empurrar, você está autorizado. Uhum. Cara, ele com 2 anos, porque eu li lá no livro falou assim, olha, a partir dos 10, 12 meses já entende o não. Eu falei, cara, se tá aqui, eu vou colocar efetivamente em prática. E é verdade, hoje ele faz bem isso aí. Aí nesse contexto dos brinquedos, eu faço a mesma coisa com ele. Meu filho, ó, você tá aqui, você empresta se você quiser. Se o coleguinha quiser pegar, não, você vai. Se ele insistir, você pode falar para ele parar. Uhum. Mas da mesma forma, você sabe que o mesmo vale. Então, seu amiguinho tá vindo aqui, deixa ele brincar, empresta para ele, não vai levar. Porque quando você for na casa dele, você também vai brincar com os brinquedos dele. Perfeito. E aí você está ensinando ele, né, a ter limites e a colocar limites. Porque tem muita gente que tem limites e não sabe colocar limites. E tem gente que sabe colocar limite, mas não tem, entendeu? Tipo assim, o meu não, mas o dos outros eu quero, né, aproveitar, né? Quero me esbanjar. E a gente precisa ver muito isso porque nós pais, como formadores, nós precisamos estar sempre observando. Sempre observando, né? Eu estava ministrando um curso sobre paternidade e eu falei isso, né? Uma das tarefas que eu dei para os pais foi essa, né? Observe o seu filho. Só observe. Mas não observe só com o coração de pai, mas observe com um olhar aberto mesmo, para que nessa observação você possa identificar, cara, meu filho está sendo bonzinho demais, meu filho está sendo permissivo demais, meu filho está sendo egoísta demais, sabe? Aonde eu posso ajudar ele aqui para desenvolver um filho, um ser humano, um homem, uma mulher melhor, maior, mais forte, porque colocando aqui um pouco a Bíblia aqui, né, em Salmos 27, a Bíblia fala que os nossos filhos são como flechas. Na aljava, né? Na nossa mão. E qual é o papel da flecha? Qual é a função da flecha? Você acertar o alvo. E ela vai mais longe e mais alto do que você já foi. Então, assim, para que seu filho possa ir mais longe, mais alto e acertar o alvo lá do outro lado do que você já foi, porque não adianta ele ir mais longe, mais alto, chegar lá e errar o alvo. Né? E a gente vê muito isso. Quantas pessoas foram mais longe, mais alto, mas hoje estão com o casamento destruído? Hoje estão falidos. Quer dizer, eles não acertaram o alvo. Eles até chegaram a uma altura legal. Eles foram até mais longe. Mas na hora de acertar o alvo, eles faliram, eles quebraram uma família, várias empresas. Hoje são frustrados, machucados. Então a nossa função como pai é gerar filhos que possam ir mais altos, mais longe e que possam acertar o alvo. Né? E o alvo é realmente ter uma vida estruturada. Ser um homem, uma mulher autônoma, que sabe entregar, que é uma pessoa bondosa, mas é uma pessoa que sabe falar também assim, cara, não, esse aqui é o meu limite, eu não vou, não posso, hoje eu não consigo, mas amanhã eu posso. Vamos remarcar para amanhã? Vamos remarcar para depois? É engraçado que a gente precisou remarcar esse episódio aqui e a gente foi se ajustando à nossa agenda. Entendeu? Eu posso nesse dia? Não, mas aí eu não posso porque eu tenho isso. E a gente foi se ajustando. Entendeu? Agora, como que a pessoa sabe se ela pode ou se ela não pode? Primeiro, é que a gente falou da produtividade. A pessoa tem que ter uma avaliação, elencar prioridades, que eu falo aqui no livro também, que é ser uma abordagem essencialista, que é um livro que chama Essencialista, que é fantástico. Porque às vezes a pessoa não tem clareza, por mais que pareça óbvio, mas para pensar você aí mesmo, assim, você tem clareza daquilo que você quer? Às vezes a gente não para fazer essa pergunta. E aí uma dica é, primeiro, você saber o que você não quer. Eu não quero um casamento falido. Eu não quero os filhos que não prosperem. Eu não quero que meu filho passe pelas mesmas dores que eu passei. Já é um bom começo. Você elencar mesmo, você precisa listar. Porque a primeira coisa é a pessoa tomar consciência. Se a pessoa não tem consciência, ela não tem problema, ela não tem por que mudar. Né? Então, primeiro ela vai elencar aquilo que ela não quer. Depois que ela sabe o que ela não quer, ela vai poder ter um universo muito menor do que ela quer. E ela vai colocar prioridade. Por quê? Porque eu digo que nós temos 3 recursos. Né? A gente tem dinheiro, tempo e energia. Todos eles são limitados. Não tem como você fazer tudo. Verdade. Então, quando você tem uma avaliação essencialista de prioridades, você vai falar assim, como que eu vou usar esses 3 recursos que eu tenho, no limite que eu tenho, para usar. Olha só, quando eu faço isso, alguém me pede, é igual esses dias, um amigo meu me falou, cara, tem como você falar aqui tal, num simpósio que vai ter aqui? Eu falei, pô, a pessoa é amigo meu, tá pedindo. Isso tem um peso, né? Sim. Tem a questão também que, tem uma exposição, um simpósio do hospital, importante. Aí eu falei, peraí que eu vou fazer uma avaliação, como eu digo no meu livro mesmo. Eu tenho tempo, energia para fazer isso ali?
Falei, cara, pô, era setembro. Eu falei, cara, setembro já tem congresso, já tem um monte de coisa para fazer. Eu falei para ele, cara, olha, muito obrigado. Né? E aqui no livro eu falo assim, como você... Estratégias para dizer não, que é um problema, muitas vezes a gente não sabe. Né? Sobre a gente pode até aprofundar um pouquinho mais aqui no podcast algumas estratégias. Mas eu falei para ele, olha, agradeço demais que você me convidou, mas eu preciso ser sincero contigo, cara, que para eu fazer uma coisa de qualidade, que é o que eu gosto de fazer, o que vocês merecem, o que o público vai estar lá merece, eu precisava de mais tempo. E eu já não tenho tempo suficiente para montar essa aula como ela merecia. Mas eu vou te recomendar uma outra pessoa. 2 pessoas que vão fazer um trabalho tão bom quanto eu faria para resolver a questão do problema. Então, mas eu no primeiro momento eu fiquei assim, cara, mas tem suas vantagens. Mas eu falei, mas não adianta eu me enganar. Porque se eu topo, isso vai tomar tempo e energia meu, não é? Da onde que eu vou tirar? Eu vou tirar de casa, da minha esposa, do meu filho, do meu horário de consultório para fazer isso? Então, quando eu tenho elencado lá as prioridades, eu sei escolher. Então, a gente toma decisões melhores quando a gente entende o que a gente não quer, quais são as nossas prioridades, né? E quais são os recursos que a gente tem. Porque isso ajuda a gente a colocar na balança, né? Isso ajuda a gente a colocar na balança. Porque assim, eu posso participar desse simpósio? Posso. Mas e o outro lado da balança? E a minha família? E o meu consultório? Porque não é só ir lá e falar. Quando você escolhe você está desescolhendo outras coisas. O que você está desescolhendo? Sempre assim. Toda escolha de um lado, ela tem uma, não é uma omissão, mas ela tem um preço a pagar. E esse preço ele vai sacrificar alguma coisa. Seja o seu tempo livre, seja a mesma coisa. Se você escolhe ficar na cama o dia todo, dormindo, você tá abrindo mão de outras coisas. Está abrindo mão de estudar, de trabalhar, de ter um tempo de qualidade. Você está abrindo mão de várias outras coisas. Agora, se eu não tivesse isso, como que eu ia ficar? Eu ia falar, cara, essa oportunidade pode não surgir de novo. Esse amigo meu vai ficar chateado, cara. Pô, a primeira vez que ele me chama, ele nunca mais vai me chamar. E aí eu ia estar lutando, né? Então veja como é que ter resolvido bem as questões do bonzinho. Ter os limites e saber a limitação, resolveu. E detalhe, uma das dicas de como você dizer não é levar a solução para o problema. Por exemplo, ele me convidou, ok, me valorizou e tudo, mas ele tem um problema que eu tenho uma grade para preencher sobre tal assunto. Eu falei, eu não posso, mas eu vou te indicar 2 pessoas tão boas quanto que eu confio que vão atender aqui dentro. Pronto, ele falou, cara, perfeito, entendi, tá tudo bem. Isso, por muito tempo, eu achava, inclusive, que seria uma questão que fala, vai me fechar portas. Mas, na verdade, o que eu vi é que as pessoas respeitam muito mais. Então, tem uma situação dessa de aula também que, à medida que eu fui aprendendo, fui pondo em prática. Uma empresa, a maior empresa de implante mundial, né? Eu palestrava para eles, ainda palestro hoje, né? E aí eu estava falando para uma outra empresa, que é um outro produto, mas que concorre com o produto deles, né? E aí os caras chegaram para mim e falaram assim, olha, você não pode mais palestrar para a gente porque precisa de exclusividade. Eu falei, olha, eu nunca assinei nada, nenhum termo de exclusividade. Vou ser sincero com vocês, só quem tem exclusividade é minha esposa. Se for para ser assim, eu prefiro estar fora. E eu entendo as complicações disso. Talvez vocês me convidem mais, eu deixo de ganhar dinheiro com isso, talvez não vou para um congresso, para outra situação, mas eu quero que me chamem porque eu sou bom. Não por causa dessa situação. Que eu uso outro material porque também é bom. Assim como eu uso de vocês. Né? Então, eu fiquei pensando assim, eu falei, cara... E eu falei com o meu mentor na época, eu falei, cara, eu fui lá, porque ele também era palestrante para essa empresa, né, speaker lá, e eu falei para ele, cara, olha, eu sei que isso pode me fechar muita porta. Ele falou assim, você foi muito corajoso, porque realmente vai te tirar muito palco. Você é um cara novo, vai te tirar muita exposição. Sim. Eu falei, eu entendo. Aí o que aconteceu? Eles continuaram me chamando. E aí, quando aconteceu isso, o que eu fiz? Eu liguei para as outras empresas e falei, deixa eu te perguntar, vai ter alguma surpresinha para frente? Um dia vocês vão chegar para mim, porque eu palestrei para outra empresa e vai falar alguma coisa, porque, eu só falo do que eu uso, do que eu acredito. É um princípio meu. Eu vou falar a verdade. Vai ter algum problema desse? Porque senão nós já interrompemos agora. Não tem. Então, eu me posicionei para todo mundo, contei. Qual que é o ponto? Hoje eu falo com vários colegas, todo mundo lá tem assinado termo de exclusividade. Eu não tenho, eu continuo palestrando. E detalhe, eu conquistei o respeito dessa empresa. Porque eu falo assim, cara, ele é consistente. Ele realmente é verdadeiro. Ele não vai se vender. Caracas. O que eu estou fazendo isso? Eu estou pondo limite. Mas eu, por muito tempo, eu falava assim, cara, eu posso estar fechando portas profissionais para mim. Mas olha como é que é a contraparte. Então, aqui no livro eu falo também que quando você vai assumindo essa posição de se autorrespeitar, colocar limites... Você deixa de preocupar que os outros te amem. Então, você troca o que a gente acha que é amor do outro por respeito. Eu prefiro ser respeitado do que ser amado. E você chegou para essa empresa e deixou claro que você não quer. Quer ser refém. Porque você ia ser refém deles.
Isso. Você ia começar a falar até de produtos que você não gostaria, porque só tinha eles, só ia ter eles. Né? Tipo assim, agora não, você assina aqui, aí você ia assinar por um ganho financeiro maior, ali, aparentemente maior, só que você ia ficar refém deles. Né? E o bonzinho, muitas vezes, ele começa a ficar refém das pessoas. Né? Quer ver uma outra situação que todo mundo tem história, que a gente vai entrar na questão dos recursos e colocar limite, e como a gente mudar, a gente se entender mais, né? Porque, vou só voltar um pouquinho aqui no processo, se você não investir em autoconhecimento, em se desenvolver, você, primeiro, não sabe quem você é. Ah, não, eu sei quem sou sim. Será que sabe mesmo? Quem fala isso nunca fez uma terapia, uma reflexão maior? Muitas vezes não sabe. Verdade. Não, eu sei quem eu sou, não sabe. Você acha que você sabe. A sua autoimagem é definida muito mais pelo que os outros disseram do que realmente por que é a sua essência, né? Então, aqui no livro eu falo também das camadas da identidade. Então, você só consegue aprofundar nessas camadas, porque lembra lá, a criança é uma página em branco. Os pais vão pondo camadas, ela vai criando papéis. Então, o processo de desconstrução e desbloqueio é um mergulhar para dentro, é você tirar essas camadas. Então, à medida que você vai... Isso é doloroso, né? Você reencontrar esses traumas e tudo. Então, à medida que você vai desenvolvendo o autoconhecimento, você vai tirando essas camadas. E aí você sabe, efetivamente, quem você quer. Assim, quem você é, o que você quer, o que realmente pode fazer. Então, a gente tem que ter essa questão de consciência, né? Então, se a pessoa não procura autodesenvolvimento e a inteligência emocional, ela não consegue mergulhar, ela não consegue ter clareza para ter essas decisões. É isso mesmo. Mas muitas vezes as pessoas elas começam a viver essa crise existencial, né? Uma crise existencial. Ela, cara, para onde eu vou? Da onde eu vim? Aí começa a se submeter a tudo. Aquelas pessoas que cada roda que ela tá, ela é uma pessoa diferente. Né? Então ela tá na roda ali da conversa fiada, ixi, ela é aquela pessoa. Deixa eu contar que eu não contei a história do exemplo que eu falei que todo mundo tinha um igual. Aí a gente vai para essa parte da crise existencial que é importante. Que é a questão do dinheiro. Você tem um parente ou um amigo que te pediu dinheiro emprestado. Nossa. Certo? Todo mundo tem essa história. Todo mundo assumiu o papel de bonzinho em algum momento. Quer ver de novo aquela situação que você fala que você muda de lugar e você não aprende? Eu, uma vez, um ex-amigo meu, a terapia me ajudou demais a eu trabalhar isso, porque foi a primeira amizade que eu precisei realmente romper e entender que eu realmente precisava distanciar. Né? O que aconteceu? Eu descobri, por acaso, que a pessoa tinha tirado vantagem de mim em R$35. Pô, mixaria. R$35. Eu não aprendi. Sabe quanto que eu depois perdi? R$10 mil. Começou com 35. 35, R$10 mil. E se eu não aprendesse, ia ser muito maior o problema. Então, olha só, aquela situação, chega lá o amigo e fala pra você. Fala, cara, e eu dou esse exemplo aqui no livro, né? A pessoa chega e te pede dinheiro emprestado. Fala, pô, o cara é amigo meu, né? A pessoa é parente. Cara, como é que eu vou fazer nessa questão? Lembra que você tem os recursos? Você tem dinheiro pra emprestar? Porque você pode nunca mais receber isso aí. Você vai tirar da onde esse dinheiro? Sua família vai estar pagando o preço por isso? Porque a gente já até conversou sobre isso, né? É melhor você dar o dinheiro, fala, não, tá aqui, que esse não precisa, do que você emprestar achando que você vai, no momento, receber. Eu ia falar sobre isso que essa semana, esses dias, um tempo atrás, um mentorado meu me procurou e falou assim, Lucas, tem um rapaz, uma pessoa que me pediu um dinheiro emprestado. O que você acha disso? Eu falei assim, cara, é o seguinte, não empreste. Se você tem para semear, para entregar, para dar, dá de presente, mas não empreste. Ele, como assim? Eu falei, cara, emprestar, você vai perder o amigo, você vai perder o colega, você vai ficar mal falado ainda, você vai ficar mal falado, você que emprestou, você vai ficar mal falado e você vai ficar sem um dinheiro. Você vai tirar da sua família, da sua casa, para ajudar uma pessoa, para ajudar uma pessoa e aí, se essa pessoa não te pagar, você está disposto a perdoar essa pessoa? Você está disposto a não ficar olhando para ela e falando assim, aí, ó o caloteiro lá. E mais uma vez. E aí vai passar um tempo... Tá me devendo e tá viajando e postando no Instagram. É isso aí. E aí eu falei pra ele, ó, é o seguinte, eu não empresto dinheiro. Se eu tiver pra semear, eu semeio. Se eu não tiver, eu falo assim, cara, eu não posso. Mas o que eu posso fazer quando as pessoas vêm é ajudar ela com ferramentas. Pô, Lucas, eu preciso pagar um aluguel, me ajuda. Eu falei, ajudo. Vamos ali, vou comprar uma caixa de paçoca pra você. E vou te ajudar a vender essa paçoca. Vamos ali, vamos comprar uma caixinha de som e vamos fazer uma rifa. Vamos pegar uma caixinha de som e vamos começar a enviar para os amigos.
R$10 a rifa. Vamos fazer uma estratégia, igual que eu falo assim, se a pessoa te procurou, ela já te procurou porque, primeiro, ela já esgotou outras possibilidades e ela sabe que você é algum referencial nessa parte, que ela sabe que você tem uma inteligência financeira melhor que a dela, Sim. porque se ela está te endividada, está te procurando. Certo? Então, a primeira coisa é isso aí, do aconselhamento. Fala assim, vamos fazer estratégias? Cara, vamos ver quanto que você gasta por mês? Tu consegue vender seu carro? Aí, o que acontece? A pessoa não quer, certo? Porque ela quer a facilidade. Aí, o que a gente tem que pensar? Opa, a pessoa, o que está acontecendo? Ela quer passar do meu limite, porque ela não quer abrir mão do conforto dela, ela não quer dar um passo para trás. A nossa amizade, será que vale mesmo? Porque ela está disposta a passar nisso. Porque aquele negócio, você chega para a pessoa e fala assim, não, cara, vamos, eu vou te ajudar a vender seu carro para pagar aquilo. Parte das pessoas, não, mas eu não posso ficar sem esse carro. É isso aí. Entendeu? Então, assim, será que ela realmente queria ajuda ou ela queria tirar o seu dinheiro? É sair do seu limite. Isso aí. Passar do limite. Então, eu falo assim, olha, eu vou comprar um curso de finanças e vou te dar. Não, E você resolve a situação. A pessoa chegou pra mim, Lucas, me empresta e tal. Eu falei, cara, não posso, mas eu posso te ajudar. Posso te ajudar a conquistar. Aí a pessoa já ficou toda feliz, né? Eu falei, e aí, o que você está disposto a fazer? Você está disposto a vender house no sinal, água na rodoviária ou uma rifa pros seus amigos? O que essa pessoa fez? Ela se distanciou de mim. Porque é o que você falou. Ela não está disposta a romper os limites dela. Mas aí qual Ela é o não tá ponto? disposta. Você fala, mas eu vou perder o amigo. Mas será que essa amizade eu queria? É um auto-respeito com a gente mesmo. Eu quero uma pessoa que eu tô querendo ajudar, ela não quer ser ajudada e ela quer tirar vantagem de mim, que é tirar o dinheiro da minha casa, da minha família, para resolver um problema dela que não tem nada a ver. É assim do bonzinho. Então isso aqui é justamente impor limites. Né? E eu falo porque é sempre uma situação difícil, né? A gente fica sempre pensando nisso. Tanto que nessa casa dessa ruptura com esse amigo, eu realmente fico pesar muito. Eu falei, cara, mas no final das contas, ele não tá sendo amigo meu nessa situação. Se ele achar ruim esse fato, a nossa amizade talvez não valha tanto quanto eu achava. E outro detalhe é aquilo. Se a pessoa fez uma dívida de 100 mil, ela tem como conseguir 100 mil. Por quê? Porque ela tem crédito. Só faz uma dívida quem tem crédito. Se tem crédito, tem potencial. Se conseguiu, consegue fazer de novo. Né? Então a gente tem. E aí uma coisa do bonzinho também, do lado obscuro do bonzinho, que é a questão também assim, aquela pessoa que ajuda todo mundo, faz por todo mundo. Isso numa parte, ela é ruim, sabe por quê? Às vezes é uma pessoa que centraliza muito. Ela fala assim, o outro não consegue, eu vou ajudar. Eu vou fazer pelo outro. Que é a diferença de você sustentar e apoiar. Né? Então veja só, você acredita que o outro, não, eu vou resolver para ele, eu vou fazer isso aqui para ele, porque a gente já resolve. E aí a pessoa fala, não, mas eu tô fazendo porque eu tô ajudando. Você não tá ajudando. Na questão do filho mesmo. Aí vamos entrar no filho. Você tá castrando o filho. Se você faz tudo para ele, você não tá deixando ele desenvolver a habilidade que ele precisa com aquele problema para que ele continue, nas próximas vezes, sendo autossuficiente. E aí falta a confiança. Olha só que forte isso. Eu tô fazendo um curso. E aí nesse curso a gente estava falando sobre uma mãe. Né? Isso é um exemplo vivo, né? Um testemunho real. A mãe, o filho tinha 19 anos de idade e a mãe ainda botava comida no prato pro filho. O filho chegava em casa, meu filho, o que você quer comer? Aí botava comida no prato, cortava comida, fazia tudo. E a mãe estava em crise porque o filho não saía de casa, porque o filho não trabalhava, porque o filho não se relacionava com outra mulher, porque o filho não evoluía. E aí a mãe foi para psicóloga, né? Foi fazer terapia e aí a psicóloga falou assim, para de fazer tudo pro seu filho. Para de pôr comida no prato dele. Para disso, para daquilo. E aí a paciente dando para testemunho. Para de ser boazinha para ele. Para de ser boazinha, de deixar tudo na mão. Moral da história. O filho casou, passou um ano e pouco depois. O filho casou, saiu de casa, foi construir a própria vida, está estudando, está trabalhando. Por quê? Porque quando você é bonzinho demais, você começa a castrar os seus filhos. Você começa a aleijar os seus filhos. Então, assim, a sua casa, ela precisa ser um ambiente acolhedor, mas ela precisa ser um ambiente também que vai expelir o seu filho. Não é expelir no ponto negativo, mas é expelir que ele vai falar assim, cara, eu tenho um prazo de validade aqui. Eu preciso tenho prazo de validade para avançar. E eu consigo. Que é a questão do bloqueio do bonzinho é o bloqueio de autoestima, de autoimagem, como ele se percebe. Por exemplo, o exemplo que você deu do Davi de pular do trampolim. Porque uma coisa importante, tanto para quem quer resolver seu próprio bloqueio de autoimagem, de ser bonzinho, como não quer passar isso para o filho, né? É a questão de desenvolver a autoconfiança. Como que você desenvolve confiança? Encarando desafios. Às vezes, você sentir a limitação,
você não transpareceu pro seu filho e você fez ele encarar. O próprio fato dele ter encarado, ele já desbloqueou aquilo, a irmã viu fazendo e falou, opa, eu consigo, eu posso fazer tal coisa. Então, a gente realmente tem que se colocar em desafios, né? Eu falo também no livro aqui a questão do medo, né? Coragem, que você precisa ter coragem para mudar. Né? É realmente uma batalha, né? Coragem não é ausência de medo. A ausência de medo é patologia. Coragem, você fala assim, cara, eu tenho medo, mas eu quero benefício, não quero passar isso pro meu filho, eu quero mudar. Então tem uma coisa que aconteceu comigo, que eu usei a construção inversa disso, que tinha uma decisão que eu tinha que tomar profissional e eu já procrastinava há meses, quase anos, sabe? E não ia pra frente. E todo dia eu chegava em casa mal, porque eu falava, cara, eu não tô feliz aqui, não tá dando certo, e eu não tomo a decisão que eu preciso tomar. Aí eu comecei a falar pra mim mesmo, assim, eu não tinha o Davi ainda, né, como filho, tava casado, mas eu falava assim, cara, que exemplo que eu vou dar pro meu filho? Pra minha esposa, se todo dia eu chegar em casa e continuar falando que, mais uma vez, eu não fiz o que precisava ser feito, que eu venho, eu reclamo do trabalho, eu reclamo das coisas, mas eu também não faço a minha parte, que tipo de exemplo de homem eu tô sendo? Perfeito. Eu preciso ser, é o que a gente falou assim, qual pai e qual marido a minha esposa precisa. E eu falei assim, cara, eu não posso ser um bundão nisso aqui mais não. Então eu vou tomar coragem e eu realmente vou botar um basta nessa situação. Então, só que são pequenas construções. Então são pequenas vitórias que você vai tendo que vão criando autoconfiança. Então pro filho é isso. É permitir que ele tenha pequenas vitórias. Porque às vezes também o pai quer colocar um desafio muito grande pro filho que ele não vai alcançar. Aí é uma armadilha para frustração e ele falar, eu não consigo. Então a gente colocar situações, por exemplo, pro lado do trampolim, você estava lá, você supervisionava, controlado. É uma coisa pequena, mas, cara, isso vai criando autoconfiança nele. Quando ele tiver um desafio maior, ele vai conseguir encarar. E a gente faz isso com nós mesmos. Vou dar um último exemplo aqui. Por exemplo, eu tinha um bloqueio com pilotar mesmo, assim. Pilotar, eu falo condução de carro mesmo, sabe? Porque, assim, meu pai, ele não me ensinava a questão de dirigir, né? Muito pouco, tinha restrição. Por quê? Porque ele tinha medo que se eu aprendesse a dirigir, eu ia pegar o carro antes dos 18 e ia sair. Aí à noite ia dar algum B.O. grave. Então ele não me ensinou muito. Sim. E ele não era muito próximo disso. Tanto que eu lembro que quando eu fui tirar a carteira, ele não me acompanhou lá, eu fui lá sozinha. A perspectiva era eu não passar. Eu tinha aquela impressão que eu falei assim, cara, meu pai tem certeza que eu não vou passar. A Goiânia era difícil, a gente quer para outras cidades. E eu lembro que eu até liguei para ele achando que ele ia estar empolgado, assim, ele não foi. E eu fiquei com um complexo, não só por isso, de outras coisas também, que eu falei, cara, eu sou o roda dura, né? Falei, cara, eu não consigo dirigir bem. Então, toda vez que... Se alguém fosse ver eu estacionando, sabe? Você já começava a ficar... eu começava... O que faltava pra mim? Autoconfiança nessa situação. Tanto que um dia eu falei assim, cara, quer saber? Eu vou desbloquear isso aí. Aí, eu tinha andado de kart algumas vezes e tinha ido bem mal. Eu falei, cara, isso aqui não é pra mim, não. Entendeu? Eu falei, não, cara, eu vou me forçar. Eu vou ficar bom nisso aqui. Pra provar pra mim mesmo que o que eu quiser, se eu estiver disposto a pagar o preço... e eu tiver recursos para isso, eu vou conseguir. E aí eu entrei no campeonato de kart. Entrei mais de um. Cara, afinal das contas, eu cheguei em segundo lugar. Só que eu comprei curso online de kart, eu fui treinar, eu me associei a pessoas. Mas o que eu quero falar da autoconfiança? Esses campeonatos de kart, amador, você tem categorias. Você tem lá C, B e A. Se eu entrasse direto num top de linha, no mais difícil, eu não ia ganhar. Eu ia estar melhorando ao longo do tempo, mas eu sempre ia falar, cara, eu sempre sou um dos últimos. Sim. Eu não tô bom. O que eu fiz? Eu me inscrevi, como eu era novo, eu sempre entrava na categoria mais clássica, eu competi com pessoas que estavam próximas do meu nível, eu via eu subindo posições, sendo consistente, eu sentia aquela melhora. Me aumentou quem? A autoconfiança. Para que aí realmente eu pudesse ir para outros campeonatos. Então, eu criei um cenário para resolver um bloqueio que eu tinha e desenvolver a autoconfiança onde faltava. E isso reverbera para outras coisas. Então, o filho nosso, a gente criar, né, os filhos, a gente criar algumas situações em ambientes controlados, mais favoráveis, para que ele construa autoconfiança aos poucos, para que ele possa depois encarar realmente desafios maiores. Né? E todo bloqueio que você vence, por exemplo, você venceu um bloqueio ali na condução de um carro, né? A psicologia fala que quem não dirige carro não dirige a própria vida. Né? Tanto que quando a pessoa tem sonho, né, eu trabalhei muito com essa questão de sonhos, eu falo também no livro, quando você tem algum sonho com meio de condução, seja ele terrestre, aquático, tudo, geralmente está falando da sua personalidade, como você leva a sua vida. Então, eu tinha sonhos lá que não era eu que dirijo o carro. Por quê? Porque na época, outras pessoas que conduziam a minha vida. E você era bonzinho demais. Exato. E aí as outras pessoas estavam conduzindo a sua vida e isso era uma trava que você tinha. Né? E quando você venceu essa trava de dirigir, né, indo para competições, essas coisas, você não venceu só o medo de dirigir.
Você não venceu só a insegurança de dirigir, você venceu a insegurança de várias outras áreas da sua vida. Né? Então, quando a gente desbloqueia algo, por exemplo, quando eu pulei lá do trampolim que eu desbloqueei, algo ali de pular ali, não foi só aquilo que eu desbloqueei, não foi só aquele medo que eu venci, foi vários outros medos, várias outras inseguranças que eu tinha, às vezes de falar em público, às vezes de tá aqui, né, que você vai vencendo sem você achar. Às vezes a gente acha que é só aquele ponto, cara, mas não é só aquele ponto. Né? E um outro exemplo engraçado, eu e o Davi, meu filho, né? A gente... É Lucas, Davi, Davi. Lucas, Davi, Davi. Isso mesmo. O meu é Davi Lucas. O seu é Davi Lucas? Só Davi. Só Davi, então... O meu é Davi Lucas. Então, a gente fez uma reunião de homens e nessa reunião eu senti no coração da gente colocar uma banheira de gelo. E a gente colocou essa banheira de gelo e era um desafio que eu já tinha feito uma vez, mas nunca tinha feito com aquela quantidade de gelo, com aquela quantidade de pessoas, né? E quando a gente colocou o gelo e tal, os homens ficam olhando assim, um para cada um, quem vai fazer. Eu falei, não, deixa eu entrar. E eu já entrei e já fiz. E aí meu filho, tem as fotos e tem um vídeo, é empolgante, não é nem de ver eu na banheira de gelo, é de ver o meu filho vibrando na banheira de gelo. Vendo. Eu vi, top demais. Tipo assim, ele me vendo e vibrando, tipo assim, você vai conseguir, você vai vencer, você vai dar certo. E aí eu superei a banheira de gelo, saí, aí depois foi uma outra pessoa, depois foi uma outra pessoa, depois foi uma outra pessoa, e meu filho olhando. Aí chegou um momento que meu filho olhou pra mim e falou assim, pai, eu posso? Eu falei, claro, vamos. E aí ele entrou na banheira de gelo, né? Eu tenho a foto dele na banheira de gelo. E aí ele entrou na banheira de gelo, botou a mão aqui no peito, aqui assim. Eu falei, bota a mão no peito agora, controla a respiração. E aí ele ficou 1 minuto na banheira de gelo, né? E aí ele saiu, aí ele entrou na piscina, a piscina estava bem quentinha, ele entrou na piscina. E aí, depois que ele entrou na piscina, como é que fala? Depois que ele entrou na piscina, ele saiu. Aí eu fui conversar com ele, né? E ele ficou menos tempo que os adultos, né? E eu fui conversar com ele, conversando com ele, eu falei assim, filho, você entende que você ficou mais do que muitos outros homens? Você entende que o que você fez, poucas pessoas fazem? Olha a autoimagem que você conscientemente estava construindo para ele, né? Ele é uma criança, vai aceitar muito, porque você é a referência. Sim. Você falando para ele, valorando ele. Ele falou assim, cara, eu tenho valor, olha só, eu consegui fazer coisa que muito adulto não conseguiu fazer. O quanto que isso não vai impactar em várias decisões dele se sentir capaz. Porque muitas pessoas não procrastinam, não conseguem as coisas da vida, por quê? Porque não se sente capaz. É porque ela olha um modelo gigantesco e não entende que tem que construir, né? E eu falei assim, filho, papai foi 3 minutos, você foi 1 minuto, mas muitos homens não aguentaram 1 minuto. Muitos não têm nem coragem de entrar. Não, teve pessoas que nem entraram, isso mesmo. Eu falei, alguns nem entraram. Então, assim, você tá de parabéns, cara. Papai tá orgulhoso de você, papai tá muito feliz porque você entrou, porque você enfrentou. E aí, vamos entrar de novo? Aí ele, vamos. Então, assim, nós precisamos entender isso, né? Gerar isso nos nossos filhos. E aí tem a questão que a gente fez um looping lá, né? Voltar pra gente concluir, que é da crise existencial. Isso, se a gente trabalhar no filho, não vai acontecer. Mas a gente, no nosso processo de mudança, é natural ter a crise existencial. Porque quando você está desenvolvendo autoconhecimento, você vai entrar em contato com esse bloqueio. E detalhe, você vai ter que desapegar de muita coisa que você achava que era verdade e que não é. Coisas que disseram para você, que você assumiu como verdades, que não são. Então a gente tem que se questionar. E você vai mudando, o meio também vai mudar. Então, por exemplo, quando a pessoa está deixando de ser boazinha, o que acontece? Tem pessoas que naturalmente vão se afastar. Né? E a pessoa fala assim, pô, será que... E ela tem aquele bloqueio, será que eu não estou valendo mais? Aí que tá. Às vezes, as pessoas que se afastam quando você está nessa crise existencial, elas estão se afastando mais que elas estavam com você pelo benefício que você gerava do que pela pessoa que você efetivamente é. Né? Porque você está mudando. Verdade. Aí você colocou limite. Aí a pessoa já não consegue mais aquilo que ela conseguia antes. Com você. O dinheiro aí ela fala, opa, já não tem mais. Então não vale mais. Então é isso que a gente tem que parar para pensar. Que realmente, você tem um deserto nisso aí. Você vai passar realmente um desafio maior para isso. E ele é um processo, né? Tanto que o livro ele é dividido em 2 etapas, né? A parte 1, eu falo de toda essa questão das origens do problema e entender que a pessoa vai ter um processo para lidar. Ninguém muda de um dia para o outro. Né? É uma constância. Igual eu falei, eu não sou perfeito, mas sou muito melhor do que eu já fui. Minha esposa mesmo fala, olha, 2, 5, 10 anos atrás, todos, você é totalmente diferente. Tem gente que fala pra mim, eu falo, cara, não sei se é porque eu te conheço, mas você é outra pessoa. Eu falei, não, eu sou outra pessoa mesmo. Só que eu ativei a minha identidade, ela tava lá. Eu fui tirando as camadas. Perfeito. Né?
Então, a primeira parte do livro fala sobre isso. E a segunda parte são ferramentas, que é justamente para ensinar coisas que a pessoa já pode ir usando enquanto ela está nesse processo, que vai levando tempo. Né? Como, por exemplo, como colocar limites, como dizer não, como fazer uma abordagem essencialista, né? Como desenvolver autoconfiança. A gente já falou vários exemplos disso aqui. E também sobre a questão de ressignificação, porque quando a gente fala de bloqueios, né? Quando nós falamos de bloqueios, a gente tem que pensar que você precisa ressignificar eles, né? Perfeito. E aí, quando você mergulha na sua identidade, você ressignificou, você clarifica a questão do propósito. Então, o seu chamado fica mais fácil. Por que nós estamos aqui hoje? Por que a gente decidiu parar nossas atividades profissionais para estar nisso aqui? Porque faz parte do nosso propósito. Mas a primeira coisa foi a gente conseguir buscar, identificar ele. Né? E destravar, né? Ressignificar. Porque quando você ressignifica, você quebra essas barreiras, né? Você quebra... Tem uma coisa que a Bispa fala, a Bispa Priscila, a nossa mentora, ela fala assim, que você precisa desaprender... Como é que é? Aprender, desaprender e reaprender. Algo assim. Então, muitas áreas da nossa vida a gente precisa realmente desaprender. Tipo assim, cara, eu preciso reaprender aquilo de novo. Porque para você poder se ressignificar e falar assim, não, eu consigo fazer isso. Eu posso fazer isso. Isso faz parte do meu chamado. Sabe? Eu não posso não ter todas as habilidades, é o que você falou, hoje. Mas à medida que eu vou fazendo, à medida que eu vou executando, eu vou me habilitando, eu vou melhorando, eu vou reforçando. E à medida que eu vou reforçando, eu vou crescendo. Infelizmente, hoje as pessoas elas não fazem porque elas querem ser perfeitas para fazer. Né? Por exemplo, você pegar esse episódio aqui, vai ter erros de palavra, às vezes de argumento, de alguma coisa, vai ter um ou outro erro. Mas o que vai fazer essa mensagem chegar? É a gente não desistir, é a gente não parar. Hoje a gente está gravando eu e você, o 3, eu e você. Daqui 1 ano a gente grava, sei lá, o 100º, né? Daqui 2 anos a gente grava o 1000º. E aí a gente vai crescendo, e a gente vai avançando, e a gente vai afiando. E o que a gente aprendeu hoje, a gente vai reaprender daqui 1 ano. Né? Eu estava falando para você até mais cedo que eu estou fazendo um curso. E esse curso não tem grandes coisas. Falar assim, nossa, ele mudou a minha vida. Ele não tem essas grandes coisas. Mas ele me fez reaprender, rever várias coisas da minha vida. Sabe? Então, você está ali revendo, você está reaprendendo, você está olhando de uma outra maneira. É engraçado que eu tenho um curso que eu dou, uma palestra que eu dou, e no primeiro momento, sabe o que eu mando as pessoas fazer? Trocar de lugar. E eu falo assim, vocês estão aí? Então eu quero te pedir um favor para vocês, troquem de lugar. Aí eles trocam de lugar. E eu falo para eles assim, esse simples exercício fez você olhar a mesma coisa de uma maneira diferente, de um ângulo diferente. E muitas vezes na nossa vida, como homem, a gente está vendo as mesmas coisas, mas a gente precisa ver de um ângulo diferente. A questão do perdão, a questão da fidelidade, a questão da criação dos filhos. Você está vendo a mesma coisa, você está ouvindo a mesma coisa, mas por você estar sempre no mesmo ângulo, sempre na mesma visão, você não consegue aprender algo novo. Então, o fato de você mudar de lugar e ver de um ângulo diferente, você fala assim, não, eu posso, não, eu consigo, não, eu vou rever isso daqui, eu vou fazer até conseguir. Não é eu vou fazer e se eu errar, como é que vai ser? Não, eu vou fazer até eu conseguir. Vou fazer a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, até eu conseguir. E vamos embora, né? Então, eu vejo muito nisso. A ressignificação, ela vem disso. Vem de você não desistir. E de você olhar a mesma coisa de uma maneira diferente. Né? Por exemplo, eu não consigo perdoar. Não, cara. Quem te falou que você não consegue perdoar? O problema é que você está vendo essa falta de perdão ou essa situação como uma ofensa, assim, inegável. Vamos olhar de uma maneira diferente? Né? Dentro do casamento, né? Às vezes você fala assim, a minha esposa sempre faz isso. Não, cara, ela não sempre faz isso. Ela fez isso, é repetido. Mas deixa eu olhar de uma maneira diferente. Será que eu não estou causando essa situação nela todas as vezes? Nós estamos aqui já na reta final, né, do nosso podcast. Vou dar só uma pincelada nisso, que no livro também fala da CNV, que é a comunicação não violenta. Que é isso aí, um problema que muitas vezes as pessoas têm em geral, não só bonzinho, é comunicação. Então, por exemplo, generalização, não expressar realmente o que você precisa, né? São coisas... E quando a gente fala de propósito, porque o que a gente está fazendo aqui, né? Nós estamos pegando o conteúdo do livro e adaptando para a questão do contexto de criação de filhos, né? Quando a gente fala de propósito, vou te dar um exemplo que eu fiz ontem, que é uma coisa que eu faço. Então, ontem eu viajei para Goiânia, né? Para fazer aula numa pós-graduação, né, de especialização
de periodontia, que é uma especialidade odontológica, e eu deixei de estar em casa. Pô. Eu viajei. O que eu fiz? Eu gravei um vídeo e mandei para minha esposa mostrar para meu filho. Eu falei assim, Davi, ó, papai não está em casa hoje porque papai está ensinando outros dentistas a cuidar melhor dos pacientes dele. Tirar a dor, dar mais qualidade de vida. É isso que seu pai está fazendo. Porque aquela questão, às vezes ele sai de casa, não, estou indo trabalhar. E aí o que a criança vê? Não, meu pai está indo trabalhar. Então eu não quero que meu pai trabalhe, porque deixa ele estar comigo. Não, eu mostro para ele que o que eu faço tem valor, tem significado, tem propósito, tem amor. E detalhe, aquela questão até aprendi muito contigo, assim, da compensação. Então, assim, eu chamo atenção num ponto, ok, mas eu preciso compensar em amor do outro lado. Sim. Então, eu faltei o tempo com ele, eu falei assim, olha, mas amanhã o papai vai chegar, nós vamos brincar do que você quiser. Eu vou chegar, eu vou estar inteiramente à sua disposição. Ele não enche o saco, assim, ele não briga. Ele não fica dando chilique. Não, por quê? Porque ele entende que eu estou cumprindo um propósito fora. Então, esse é um exemplo que na questão do filho, a gente consegue transmitir também essa questão do propósito para ele. Né? Você está cumprindo um propósito, você está explicando para ele isso, né? Você está explicando para ele, não é só assim, porque eu estou trabalhando porque tem que ganhar dinheiro. Cara, seu filho não está preocupado com dinheiro, entendeu? Eu estou trabalhando porque eu tenho que te alimentar. Ele não entende isso. Não, papai vai, né, ajudar outras pessoas, né? Mas eu vou compensar também isso aqui. Não esqueci de você. Você é prioridade. Você é prioridade. Calma aí, quando eu chegar, a gente vai ter o nosso tempo juntos. Porque no final das contas, cara, para ele o que conta é isso. Aí tem gente que me fala assim, pô, mas você, há muito tempo você fala isso. Não, você fala com o Davi como se ele fosse adulto. Eu falei, mas eu respeito ele. Eu acredito no potencial dele. Ele vai entregar muita coisa. E se eu falar e ele não entender, não tem problema. Eu vou continuar falando, porque um dia ele vai entender. E eu vou dar o exemplo para ele cedo, porque eu demorei para atender isso tarde. Sim. Então, quanto mais cedo eu começar, melhor vai ser. Perfeito. A gente também faz algumas viagens e às vezes passa até... A última viagem a gente ficou uma semana fora, né? E eu explico isso para os meus filhos. Ó, papai vai fazer algumas palestras, fazer algumas pregações, mas chegar aqui, a gente vai... Né, por exemplo, a gente chegou no dia do aniversário do meu filho. Né, do Davi Lucas. A gente viajou e chegou no dia do aniversário. A gente não conseguiu chegar antes. Mas a gente chegou, pegou ele, aí a gente dormiu juntos, assistimos um filme. No outro dia a gente comemorou o aniversário dele, fizemos uma festinha do jeito que ele queria, com os amiguinhos aqui em casa, a gente organizou tudo, convidou as pessoas. Mas a gente tem um combinado, que é o quê? A gente tem um aniversário geral, que ele convida quem ele quiser, e a gente tem um aniversário de família, que é o nosso momento de família. E aí depois a gente fez o nosso momento de família, onde a gente saiu para um restaurante, só a família, onde só os filhos, o pai e a mãe, a gente saiu. Tá ensinando o quê? Pra gente priorizar a família. Priorizar a família. Tipo assim, não é fazer bonito só quando tem todo mundo, não, cara. Não fazer para agradar os outros, a questão externa, né? O que os outros vão estar achando, né? É isso. E aí a gente foi pro Outback, que ele queria ir pro Outback, pediu. Cheguei na moça e falei, olha, ele comemorou o aniversário já tem uns dias, mas tem como, né, trazer o doce, aquela coisa, fazer aquela, né, aquele parabéns. Aí fizemos um parabéns, todo mundo, restaurante. E é engraçado que a gente cantou parabéns, aí tinha uns pré-adolescentes ali de 11, 12 anos na mesinha do lado, lanchando, sem os pais, inclusive. E aí um deles chegou e deu um docinho pro Davi, um doce assim lacrado, né? Ô, Davi, aqui, ó, parabéns pra você e tal. Aí o Davi ficou todo feliz. Aí eu falei, agora você volta lá, agradece seus amiguinhos e tal. Aí ele agradeceu os meninos. Mas assim, a gente gerou um ambiente coletivo, mas um ambiente individual, da nossa casa. Né? Muitos pais, eles, deixa eu fazer isso aqui logo, deixa eu me livrar disso aqui. Não, cara, vamos fazer. É um momento especial, é uma virada de ciclo, é uma idade nova, é um momento novo na vida dele. Vamos fazer disso algo especial. Então a gente faça ali uma semana, 5 dias, 6 dias, comemorando mesmo, sabe? Parabéns, filhão, é isso aí, sabe? Um novo momento na sua vida, você vai crescer, né? Parabéns, agora você tem 8 anos. Cara, você valoriza isso. Não é assim, nossa, agora você tem 8 anos, que merda, que... Não, é o contrário. Nossa, você agora está mais maduro, você está mais homem, mais, né? E aí a gente vai valorizando isso nele para que ele seja feliz. Né? Hoje o que a gente mais tem é as pessoas, em vez dela ter alegria porque ela vai viver mais um ano, ela está triste. Ai, agora que peso. Não, cara, é bom. O Lucas de 37, 38 anos atrás, é totalmente diferente. 10 anos atrás eu estou melhor, estou maior. Tudo na minha vida melhorou. Por que eu tenho que ter peso porque eu estou ficando mais velho? Não posso. Meus filhos estão crescendo, eu estou prosperando, eu estou avançando. Tem um podcast agora, tem um canal, na verdade. Show. Por que eu tenho que ficar mais triste? Não é para ser, é pelo contrário. Estou bem porque eu estou produzindo, porque eu estou cumprindo o meu propósito, porque eu estou avançando. Né? Então, dentro da nossa vida, a gente precisa entender isso e gerar isso dos nossos filhos. E aí, Lucas, para finalizar, deixa suas considerações finais aí. Eu queria
te agradecer mais uma vez pela paciência, pelo carinho, pelo respeito. Eu acho que isso é muito válido e é isso, cara. Minha casa está aberta, meu estúdio está aberto, né? O dia que você quiser vir gravar comigo é muito mais que bem-vindo, porque a gente tem muita coisa para falar, eu tenho certeza disso. Show, para mim é uma honra estar aqui, tô feliz. Eu tava aqui pensando, falei, cara, a gente regravou, né? Cara, assim, foi outra pegada, né? Total. Cara, foi 2, top. Assim, a gente vai conseguir utilizar, né? É sempre muito bom estar com você hoje. Quantos insights a gente teve aí que a gente aprendeu, né? Eu tô sempre aprendendo contigo, então aquilo lá a gente tem que se tá próximo das pessoas que nos inspiram, né? É um orgulho estar aqui. E para terminar pro pessoal aí, vou fazer meu jabá, né? Por favor. Quem quiser adquirir o livro, pessoal, pode me procurar aí na minha mídia social e falar comigo, adquirir direto comigo mesmo, tá? É @lucasrcapelete, TTI. Depois o pessoal coloca aí na descrição do vídeo e tudo. E uma coisa que eu quero terminar, que aqui é a última página do livro também, tem uma citação que eu acho que é importante a gente dizer, que é aquela, né, parafraseando aqui Paulo, né? Ao chegar ao término dos seus dias, você poderá ter dito que combateu o bom combate? Se algo inesperado o atingir e você estiver com os dias contados, poderá dizer que fez o melhor que pôde? Ah, Lucas, mas eu não tenho os melhores recursos para criar o meu filho. Mas com certeza você pegou uma coisa nesse podcast que pode fazer diferença. Você não precisa pegar todas as dicas. Uma coisa que você pegar e botar em prática, ela vai fazer a diferença. Hoje esse pode ser o seu melhor. E amanhã você replica isso de novo. Né? Então, isso é assim, você está fazendo o seu melhor. Se alguma coisa te acontecer, no livro eu conto, né? Outra vez a gente até falou. Eu tive uma situação que eu falei, cara, não sei mais quanto tempo de vida eu vou ter. Será que eu estou satisfeito? Hoje eu digo, realmente, hoje eu posso... Antigamente não, mas hoje eu posso falar. Se acontecer alguma coisa comigo hoje, eu falei, cara, eu não afrouxei não, eu botei quente. Eu entreguei o meu melhor. Eu lutei, né? eu fiz o melhor que eu pude. Eu não tinha todas as condições, não é o melhor do mundo não, mas eu fiz o melhor que eu pude. Então, assim, você pode dizer isso hoje? Por isso, né, que eu falo no meu podcast lá a questão de tentar ser acima da média, da nossa própria média, tentar melhorar a cada dia um pouco que seja. Então é isso, a mensagem final é você tentar pegar uma coisa que a gente disse aqui importante, inclusive a gente quer pedir para você colocar nos comentários, tá? O que você viu, qual foi a coisa bacana, uma dica que você pegou, que você vai colocar já em prática a partir da próxima semana. Um abraço a todos aí, contem comigo, obrigadão, amigo. Valeu, Lucas, brigadão. Valeu, show. Um abraço, Deus abençoe. Tchau, tchau.